Mas muito do que eu ouço, do que vocês, né, têm dito, Aline, eu sinto que a minha equipe não confia nas minhas decisões. Eu sinto que eu tento motivar a equipe, mas isso nunca dá certo, ou poucas vezes tem dado certo. Eu percebo uma resistência das pessoas, né? A minha equipe ela tem uma resistência, uma falta de engajamento, as pessoas não querem fazer, né, aquilo que eu proponho. Então eu vou com uma mudança, eu vou com uma sugestão. Muitas vezes a minha equipe não abraça essa mudança, não quer fazer, não faz essa mudança acontecer. E de fato isso vai ficando difícil você conseguir conquistar os resultados. Então, uma equipe que não se envolve na mudança. E muitas vezes eu escuto assim, Aline, eu tenho medo de tomar algumas decisões difíceis e acabar perdendo ainda mais a equipe. Como se a pessoa tivesse ganhado alguma coisa nesse time, né, gente? Se uma equipe que não confia no seu gestor, uma equipe que tem total desconfiança e não ouve ele para nada, ou ele ou ela, né? Não coloca em prática as decisões ou as necessidades ali de tarefas do dia a dia em prática. Como que essa pessoa ainda tem medo de perder alguma coisa numa equipe dessa que não faz? Né? Então, muitas vezes a gente vê situações desse tipo de o líder ainda está com medo de perder muito mais do que ele ainda nem tem. Né? E aí, por isso, ele acaba travando e não tomando nenhuma decisão. E é esse ponto que a gente precisa melhorar dentro dessa gestão. E nisso, gente, por mais, eu já vi também situações, né? Aline, por mais que eu tente ser claro, objetivo, eu tento fazer uma comunicação mais direta, só que eu ainda não estou conseguindo falar a língua deles. Eu sinto que eu falo uma coisa, eles entendem outra, e aí isso vai gerando uma confusão generalizada. E aí, gente, quando não existe um entendimento entre as partes, isso é frustrante mesmo. Por quê? A gente se esforça, a gente se dedica, porque eu tenho certeza que você se dedica aí na fábrica, que trabalhar não é um problema para um líder industrial. Né? O gestor de indústria ele trabalha muito, só que muitas vezes trabalha muito sem o retorno ou sem o resultado esperado. E é isso que a gente trabalha muito aqui, a gente lida muito com isso justamente para que você trabalhe certo. Né? O trabalhar certo é que é imprescindível para você ter o resultado. E muitas vezes você não está vendo um impacto positivo nas suas ações, né? Dentro da fábrica, dentro da sua equipe. E uma verdade tem que ser dita, né, gente? Nós não fomos preparados, e aí quando eu falo não fomos preparados, nem na nossa vida colegial, nem na nossa vida acadêmica, muitas vezes nas empresas pelas quais a gente passou no início da nossa carreira, antes da gente ser gestor, nós não fomos preparados para poder lidar com pessoas e liderar pessoas. Nós fomos preparados e acreditar muito nisso, de que quanto mais livros eu tivesse de domínio, quanto mais técnicas eu tivesse de domínio, quanto mais conhecimento eu tivesse de domínio, melhor líder eu seria na fábrica. Só que não é assim, gente. Vocês devem ter percebido que não é assim, né? Porque eu sei que muitos de vocês já fizeram graduação, pós-graduação e ainda assim tem essa dificuldade de lidar com as pessoas, de fazer o time estar engajado, estar envolvido de fato naquilo que a gente precisa que seja feito para a gente ter o resultado. E aí, e essa é uma preocupação constante minha, porque eu sei que vocês têm muitas técnicas e conhecimentos, e muitas vezes colocar essas técnicas em prática não dá certo porque vocês não têm o apoio das pessoas. Aline, eu tenho uma estratégia muito bacana de produção aqui. E o processo também já está definido, tá bom. Mas se você não tem a confiança das pessoas, você pode ter o melhor processo definido, você pode ter as melhores estratégias de produção, mas se as pessoas não estão ali para cumprir aquilo que você definiu como processo, como estratégia, não vai dar certo. Não vai acontecer. E você não vai poder ficar demitindo o time inteiro, né? Vamos trocar as pessoas porque é isso que vai resolver. Não é. Não é. Eu falo porque eu acompanho líderes industriais que têm, assim, equipes que tinham não é? Na verdade, há 4, 5 meses atrás, tinha um turnover de 20%, ou seja, trocava essa equipe praticamente a cada 7, 8 meses. E aí, mesmo assim,
o resultado não acontecia. Então significa que trocar as pessoas era o resultado, era a solução? Não era. Não era. Então, o que está por trás disso é a gente saber transformar a nossa gestão, fazer muito além do que a gente tem definido lá como os processos e ganho de eficiência, mas através das pessoas. E, gente, eu sei, muitas vezes a gente fica assim, mas seria muito mais fácil se eu pudesse pegar e fazer sozinha, né? Eu tenho certeza que tem muitos de vocês que pensam isso. Nossa, seria bem mais fácil se tivesse que só depender só de mim, se eu fosse lá colocar a mão na massa para fazer, e eu sei que tem muito gestor aqui que faz isso, prefere ir lá botar a mão na massa, fazer pelo seu liderado, para evitar ter que ficar falando 3, 4, 5 vezes com a pessoa. E aí, o que vai acontecendo? Você vai acumulando, ficando sobrecarregado, e as coisas não vão andar, porque você está centralizando ao invés de desenvolver a equipe. Então, muito cuidado com esse tipo de atitude, porque por mais que seja um ímpeto nosso, né, de querer fazer isso para poder resolver o problema rápido, a gente não está desenvolvendo a equipe. E aí, no longo prazo, isso não vai se sustentar. Muito pelo contrário. Isso vai fazer você cada vez mais estar enterrado nessa equipe, sem saber o que fazer ou sem saber como sair dali para ir para outros cargos. Nós somos um só. Então você pensa numa fábrica, como o exemplo hoje à tarde, que eu estava na fábrica de um cliente, 40 pessoas para rodar o equipamento, que é uma linha contínua, e para rodar o equipamento 40 pessoas. Você pensou se ele tivesse a belíssima ideia de falar que ia fazer sozinho? Não ia funcionar, não ia fazer o volume. Então a gente precisa das pessoas. Agora, precisar das pessoas não quer dizer bajular as pessoas. Não quer dizer fazer o que elas quiserem, não. Nós temos que ter as regras certas, tá, gente? Porque todos nós gostamos de ter um ambiente organizado, não só organizado de estar fisicamente organizado, mas ter as regras bem definidas. Então, todos nós gostamos disso, porque se você não vai num lugar que é tudo muito solto, a gente não se sente bem, porque uma pessoa pode pensar de um jeito, outra pessoa pensa de outro, e aí vai virar uma bagunça e a gente não se entende. Então, por que é importante a gente, primeiro, transformar a nossa gestão, primeiramente, e fazer isso através das pessoas? Primeiro que para otimizar processo, para você colocar melhorias de eficiência, para você fazer as melhorias acontecer, você primeiramente tem que fazer com que as pessoas entendam e acreditem nisso. Outro ponto, se eu não criar um ambiente minimamente favorável para isso, as pessoas não vão fazer. Não vão fazer. Né? E se eu não tenho a confiança das pessoas, eu posso ter, como eu disse, o melhor plano e a melhor estratégia do mundo. Mas se as pessoas não vão aplicar, não vai funcionar. Né? Então, líderes, gente, tem que ter uma relação de respeito mútuo entre os seus liderados e a sua liderança, você. Não dá para ser algo que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não existe isso. Ainda mais nos tempos de hoje, a gente está num movimento em que cada vez mais isso não vai funcionar. Né? Então, se eu não tenho, além de um plano muito bem feito, a forma como essa equipe vai executar e como ela vai entender que ela faz parte dele, não vai acontecer. Né? Então, o que a gente precisa ter? Primeiro, foco em estabelecer uma base sólida de confiança e de comunicação bem feita com a nossa equipe. Então, beleza, eu preciso ter um processo bem definido, eu preciso ter um plano bem executável, mas eu preciso também ter uma relação de confiança e uma comunicação muito bem feita para que as pessoas acreditem ou entendam o porquê de cada uma das coisas e façam acontecer. Né? Então, só assim, gente, que a gente alcança, por exemplo, os resultados dos indicadores que a gente monitora. Se você não monitora ainda, precisa monitorar. O ambiente de trabalho mais leve, em que as pessoas queiram trabalhar ali. Inclusive, eu discuti isso hoje com o cliente. O quanto eles têm melhorado o ambiente de trabalho. Não o ambiente físico, mas o clima de trabalho entre as pessoas. Muito em função do trabalho que a gestora que a gente está formando lá, que é uma das nossas mentoradas, ela executa.
ela executa exatamente isso, o desenvolvimento das pessoas através da confiança.